2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 6. Vamos ler até o versículo 9. Na verdade, eu vou ler e vocês vão acompanhar. Todos encontraram? Alguns ainda estão folheando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Bom, irmãos, nessa palavra aqui, Paulo trata de animar Timóteo, incentivar Timóteo a reavivar o dom de Deus que estava nele. Timóteo era um jovem líder da igreja que possivelmente estava enfrentando dificuldades no ministério. E Paulo o motiva, dizendo que ele não precisa temer, não precisa se envergonhar, porque Deus já lhe havia dado poder e o Espírito de Deus habitava nele, e incentiva ele a reavivar o dom para seguir o ministério. Mas, na verdade, o que eu quero ressaltar aqui neste texto é o versículo 9, que Paulo fala que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Aqui o texto fala que nós somos salvos, mas também somos chamados por Deus. E por muito tempo nós temos vivido como salvos, mas não temos vivido como chamados. E o texto fala que no momento que dizemos sim para o Senhor, no momento que recebemos a salvação, nós também somos chamados por Deus. E quando eu li esse texto, eu lembrei do meu início, quando eu me converti. Eu me converti em abril de 99. E eu vim para a igreja com a Vanusa, esposa do pastor Luiz, que ela morava no mesmo bairro que eu. E eu liguei para os pais dela, pedi para me trazerem na igreja. O que me levou a fazer isso é uma história longa, mas um dia eu conto para vocês. E vim e aceitei a Jesus. Foi um momento espetacular da minha vida, foi o momento mais emocionante. Eu não sei se você lembra do dia da sua conversão, mas para mim foi a melhor decisão da minha vida. E na mesma semana, a Vanusa falou, olha, semana que vem eu não vou estar indo na igreja, porque eu dou aula na escola dominical lá em José de Anchieta 2, que antes, eu não me lembro se na época era um ponto de pregação ou se já era uma congregação, que era fruto do trabalho do projeto Mão Estendida. Então, a igreja estava começando a se formar, haviam poucas pessoas, haviam mais crianças, e a Vanusa dava a escola dominical lá. E ela disse, olha, se você quiser, você pode me acompanhar. E como eu não tinha ninguém na igreja, nenhum referencial e nenhum amigo, eu falei, eu vou com ela. E fui. E assisti a escola dominical, gostei bastante. E voltando para casa, ela falou, olha, semana que vem, eu não vou poder ir nem para José de Anchieta e nem para Laranjeiras, porque eu estou resolvendo umas coisas de casamento. Acho que nessa época era o ano que ela casou, se eu não me engano. E ela disse, olha, eu não vou. E, tá certo, pastor? Vocês casaram, né? Não sei, a pilastrana, deixa eu ver. 99? Isso, tá certo. Então, ela disse, eu não vou, mas você pode ir. E eu disse, mas sozinha e tal? Ela falou, você pode ir, você pode ministrar para os adolescentes. Que, na verdade, eram pré-adolescentes. Eu falei, mas eu ministrar? Eu me converti domingo passado. Como é que eu vou ministrar para pré-adolescentes? Ela falou, não, é facinho, você lê o material e vai dar tudo certo. Eu falei, eu acho que isso não vai dar certo. Não, ela falou, vai, eu confio em você, vai dar certo. E eu cheguei em casa e comecei a ler o material, irmãos, eu não sabia nada do que estava escrito, eu não entendia, e era sobre José, e eu dizia, quem é esse José, de onde que ele veio, para onde que ele vai, eu não sabia nada. Mas batalhei a semana toda para estudar e poder transmitir a aula para os adolescentes. E chegando lá em José de Anchieta, eles tinham entre 10 e 12 anos, eram crianças ainda assim meio
comportamento meio marginal, assim. E quando eu cheguei, eles falaram, cadê a Vanusa? Eu falei, a Vanusa não pôde vir, que ela está preparando as coisas do casamento. Ah, mas nós queremos a Vanusa. Eu falei, mas é o que tem para hoje, eu, né? E eles falaram, mas a Vanusa tem olho azul. E eu disse, eu não tenho olho azul, mas eu vou ministrar. Ah, mas a Vanusa é linda. Ok. Ah, mas a Vanusa, tá bom, já entendi. E aí, comecei a dar aula para os adolescentes, e dando aula, e passei meus primeiros 2 anos e meio da conversão trabalhando naquela congregação, naquela comunidade, servindo a Deus, trabalhando com evangelismo de porta em porta, trabalho com crianças, com mulheres, com os adolescentes que hoje já são casados e com filhos, e esposa de presbítero. Mas, quando eu li esse texto, eu pensei, eu não precisei de uma revelação sobrenatural para aceitar o chamado de Deus. E é justamente por isso, porque quando Deus nos salva, Ele também nos chama. Então, nós não precisamos esperar algo sobrenatural, uma voz do céu que diga, ó filho, estou te chamando para me servir. Porque quando Deus nos salvou, Ele também nos chamou. E nós temos ensinado a essa geração, olha, espera Deus te dar uma direção, espera Deus falar com você. E sabe o que acontece? Nós vamos esperando, e o tempo passa e nós não desenvolvemos o chamado, não vivemos o chamado de Deus, porque estamos esperando uma revelação sobrenatural. Então, o que eu quero motivar você nessa noite é não viver apenas como salvo. E não que eu esteja menosprezando a salvação, porque é o presente mais precioso que Deus poderia nos haver dado, mas é um dos níveis que Deus quer que nós vivamos. E Deus quer que nós vivamos um outro nível, que é o chamado dele para nós. Então, nós precisamos trabalhar a nossa mente para viver o chamado de Deus no nosso dia a dia. E buscando no dicionário sobre salvação, salvo significa uma pessoa resgatada de um perigo ou perda. Uma pessoa livre das consequências do pecado, um redimido. Mas alguém chamado é alguém solicitado para fazer algo ou um trabalho, uma pessoa convocada. Então, nós somos salvos, resgatados, mas também fomos convocados, fomos salvos, fomos chamados para uma obra. E muitas vezes nós menosprezamos quem somos no reino de Deus e não vivemos esse chamado precioso que é servir ao Senhor. Então, a salvação, irmãos, ela traz, quando nós vivemos com uma mentalidade só de salvo, nós ficamos num enfoque muito interno. Quando vivemos como salvo, nós oramos assim, Senhor, me dê. Senhor, me abençoe. Senhor, me fortalece. E não que esteja errado, mas quando nós vivemos como salvos e como chamados, nós oramos assim, Senhor, me dê para que eu possa dar a outros. Senhor, me abençoe para que eu possa abençoar a outros. Senhor, me console para que eu possa consolar a outros. Senhor, me fortaleça para que eu possa fortalecer a outros. Então, nós começamos a enxergar o mundo muito mais além de nós mesmos. Nós começamos a ver a necessidade dos demais. Então, o nosso enfoque passa a ser externo. Então, não espere mais, irmãos. Deus já te chamou. Você não precisa esperar que te chamem para fazer parte do ministério. Você já tem o chamado de Deus. Os dois, eles andam de mãos dadas. Salvação e chamado andam de mãos dadas. São como um casal perfeito. Porque uma pessoa, ela não pode ser salva sem receber o chamado de Deus. E ela não pode ser chamada por Deus sem receber a salvação. Amém? Então, nós temos um chamado. Temos um propósito pelo qual nós estamos aqui. Não estamos por um acaso. Não estamos à toa. Tem um propósito pelo qual Deus nos chamou. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, quando Jesus, depois de ser tentado no deserto, ele vai na sinagoga, eles dão um livro para que ele possa ler, e ele abre em Isaías, ele abre aquele versículo que nós conhecemos de Isaías, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres, não é? Libertar os presos.
Mas nós não prestamos atenção nessa palavrinha tão pequena que diz para. O Espírito de Deus está sobre nós para. Há um propósito na nossa vida. Não estamos aqui à toa. Temos um chamado de Deus. Fomos salvos e no momento que dissemos sim para o Senhor, também fomos chamados. Então, muitas vezes, estamos esperando a oportunidade de ir para um seminário, de poder estudar, de poder nos formar em alguma coisa para poder servir ao Senhor. Deus já te chamou. Todos nós temos um chamado da parte de Deus. Então, nós precisamos viver o nosso chamado dia a dia. E viver o nosso chamado significa ir às pessoas. Porque, irmãos, a nossa nação, a nossa cidade, ela não será transformada dentro de 4 paredes. Por mais maravilhoso que seja isso que nós estamos vivendo aqui, que além de maravilhoso é necessário, nós precisamos estar na casa de Deus, porque nós nos edificamos, nós crescemos, nós somos ministrados, nós somos instruídos, mas somos preparados para quando nós sairmos dessas 4 paredes e formos para nossas casas, estivermos entre nossos amigos, no nosso trabalho, nós possamos viver o nosso chamado e transformar a nossa geração. Porque Deus, segundo o mesmo texto, fala que Ele não nos chamou conforme os nossos dons, Ele não nos chamou conforme as nossas obras, Ele não te chamou porque você é muito bom, mas Ele chamou conforme a verdade de Cristo, que diz consumado está, porque Ele veio e cumpriu tudo o que Ele tinha que cumprir, Ele fez tudo o que Ele veio para fazer, Ele cumpriu o seu propósito e abriu um caminho para cada um de nós, para que nós já não vivamos uma vida medíocre, mas para que nós possamos viver o nosso chamado, o nosso dia a dia e transformar a nossa nação. Então nós precisamos sair, ter essa paixão no nosso coração de viver o nosso chamado. Não importando se eu sou velho demais, se eu sou novo demais. Se eu recém cheguei na casa de Deus, Deus confiou a você esse chamado. Ele te chamou. Ele te chamou não pelo que você é, mas pelo que Jesus é em você. Então nós temos que acreditar que nós temos um chamado e temos a capacidade de fazer a diferença na nossa geração. Amém? E há propósitos pelo qual Deus nos chamou, e eu quero colocar aqui nesta noite 3 propósitos pelo qual Deus nos chamou. O primeiro deles é que Deus nos chamou para reconciliar a humanidade com Deus. Ele nos chamou para ser reconciliadores, para estender a mão ao perdido, para levar aos perdidos um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que os ama, que deseja salvá-los e também apresentar uma vida com propósito. Então nós fomos chamados para reconciliar a humanidade com Deus. E muitas vezes nós temos aquela expectativa que a salvação virá através do grande evangelista internacional que vem, reúne multidão, prega e vai embora. E não estou minimizando ou desprezando a importância de um evangelista, porque é dom de Deus, o trabalho que ele faz vem de Deus. Mas a nossa nação, o nosso meio de convívio, o nosso bairro, ele vai ser transformado quando cada crente viver o seu chamado. E as pessoas possam olhar para nós e ver a presença de Deus. Então nós precisamos entender que somos chamados para reconciliar. E talvez você pense, bom, eu não sei pregar. Eu não sei falar, eu não sei abordar as pessoas. Mas todos nós, irmãos, temos uma história para contar, amém? Todos nós que conhecemos a Jesus temos um antes e depois de Cristo, não é assim? Sinto muito em dizer que se você se converteu e não tem um antes e depois, algo está errado, porque todos nós temos uma história para contar. Quando Cristo veio morar em nós, habitar em nós, quando nós dissemos sim ao chamado de Deus, nós temos um antes e depois. Então nós temos algo para compartilhar com as pessoas. E 2 Coríntios 5:17 fala que em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. E as coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo.
Então, algo do passado fica para trás e as coisas agora são novas. Então, temos uma história para contar. Mas também o versículo de 2 Coríntios 17 diz o seguinte: porque nós nos regozijamos, né, com a salvação, estamos felizes, uau, sou nova criatura, Deus fez tudo novo, o passado ficou para trás. Mas no versículo 18 fala: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então nós temos um ministério. Você não precisa mais ficar, eu não tenho oportunidade no ministério de louvor, então, eu quero estar por trás de câmeras. Ou então, quero estar no ministério de som, de sonido. Ou então, eu quero aquele ou aquele ministério, senão eu não faço nada. Não, eu só sei fazer isso, só quero fazer isso. Não espere mais, irmão. Você já tem um ministério honroso, tremendo, de reconciliar a humanidade com Deus. Se você não se sente gozoso, feliz, apaixonado, por Deus confiar a você tamanho ministério, então, não sei, porque Cristo estava reconciliando o homem com Deus e Ele nos confiou a mesma tarefa, reconciliar o homem com Deus. E não estou dizendo que você não precisa fazer parte de um ministério. Os ministérios da igreja estão para edificar a casa, e amém por isso, e nós podemos fazer parte. Eu só estou dizendo para você que você pode fazer muito mais. E que se você não estiver num ministério, você já tem um ministério, que é reconciliar o homem com Deus. Amém? Segundo, você foi chamado para marcar a diferença. E o que significa isso? Quantos de nós já não escutamos isso no culto? Vamos marcar a diferença. Vamos transformar o mundo. Vamos mudar a nossa nação. Eu mesma já saí de cultos assim, alvoroçada. Eu quero ganhar o mundo, eu quero fazer muitas coisas. E a gente sai naquela alegria, naquela animação. Mas quando voltamos para a nossa casa, tudo continua o mesmo. As pessoas ao nosso redor continuam as mesmas. E nada muda. Por quê? Por que será que esse ânimo, essa vontade, ela morre aqui? E por que não levamos isso no nosso dia a dia? Porque nós não entendemos que já fomos chamados por Deus. E você foi chamado para fazer a diferença. E nós precisamos fazer a diferença no nosso mundo, na nossa cidade, no nosso bairro. No lugar, na nação onde Deus nos plantou, nós precisamos marcar a diferença. Atos 17:6 fala que quando Paulo e Silas estavam em Tessalônica, eles buscaram prendê-los e agarraram um dos que os hospedava e disseram: esses aqui que transtornam o mundo já chegaram na cidade, estão entre nós. E nós precisamos ser esse povo que transtorna, que faz a diferença, que realmente tem um diferencial. Não. Comigo não é assim, não. Eu gosto de ser assim, um pouquinho mais amena, dar uma mão para o mundo, porque aí ninguém vai ficar com raiva de mim. Eu defendo os meus princípios, você defende o seu e todo mundo é amigo. Glória a Deus. É assim que se vive o cristianismo. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui, que marcar a diferença não é sair brigando com o mundo, mas nós precisamos realmente ser um diferencial. E eu gostaria de colocar um exemplo prático para que nós possamos entender essa coisa de marcar a diferença e ser um diferencial e de viver o nosso chamado no nosso dia a dia. Nós temos visto temas que são muito polêmicos na televisão, nas redes sociais, e eu quero abordar um deles nesse momento. Nós nos indignamos e dizemos: não, como pode um homem e outro homem adotarem uma criança? Uau, que horrível. Mulher e mulher adotando criança, como vai crescer esse menino? Uau. E eu não estou dizendo que eu estou de acordo. Baseado na palavra de Deus, nos princípios de Deus, também não estou de acordo.
Mas as famílias estruturadas, que conhecem a Deus, que têm toda a condição de resgatar uma criança do abrigo, de adotar, de ensinar princípios de Deus, de salvar uma geração, porque você vai estar salvando aquela criança, formando um homem e uma mulher, e a sua geração também estará sendo salva. E onde está o povo de Deus? Está nas redes sociais se indignando. Meu Deus, não pode. Precisamos marcar a diferença fazendo a diferença. Antes de termos o Mateus, eu e Jimmy, nós trabalhávamos no orfanato e tivemos a oportunidade de ter muito acesso à diretora e nós nos candidatamos para adotar uma criança, para ver se nos enquadrávamos no perfil. Infelizmente, segundo as leis peruanas, não, porque nós não tínhamos estabilidade de moradia, podíamos sair do país a qualquer momento. E algumas outras coisas que, naquele momento, nós nos encaixávamos, porque estávamos apenas há um ano no país, eu era estrangeira e tinha muitas coisas no qual eu ainda não me encaixava, que eu precisaria esperar alguns anos. E até hoje, depois de ter Mateus, ainda é um assunto em pauta para nós. E não porque eu não possa gerar outro filho, ou porque eu tive um filho especial, mas porque eu quero marcar a diferença na vida de alguém. É muito lindo a gente escrever lá na rede, não aceito. Mas é muito mais poderoso quando nós vivemos o nosso chamado e marcamos a diferença, amém? Um pastor dos Estados Unidos, Don Wilson, ele na sua igreja pensava a respeito dos homossexuais e dizia, algo nós podemos fazer. E convocou a igreja e disse, queremos chegar com a palavra de Deus no coração deles, mas não sabemos como. E alguém disse, podemos fazer um trabalho com famílias, uma ministração, de repente, um culto especial para famílias. Mas ele disse, vocês estão pensando como igreja? Se fizermos um culto para a família, eles não virão? E se formos levar esse assunto, eles também não vão querer ouvir. O que nós podemos fazer para marcar a diferença na vida deles? E aí pensaram, estudaram, não sei como funciona aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, haviam casas onde pessoas que eram homossexuais e que haviam pegado AIDS, viviam aí nessa casa, recebendo o tratamento. Então a igreja pensou, uma forma de nós fazermos a diferença é irmos lá e servir nessa casa. Cuidar, dar comida, abraçar, dizer que amo, levar alimento. Isso é marcar a diferença. Não marcamos a diferença nos indignando, rejeitando, questionando, criticando. Marcamos a diferença vivendo o nosso chamado. Amém? Então nós somos chamados para marcar a diferença na vida das pessoas. Viver o nosso chamado no dia a dia. Deus te escolheu, irmão, e não importa quão longe o seu passado foi de Deus, não importa se o seu grau, o seu nível de educação não é o mais alto, não importa se seu status social não é o melhor, não importa. Deus, Ele te salvou e Ele te chamou para reconciliar a humanidade com Ele e para marcar a diferença, amém? Aleluia! Somos chamados por Deus. Sinta-se honrado, feliz, privilegiado, entusiasmado, empolgado, porque você foi chamado por Deus. E não importa o quanto você sabe, Deus, Ele vai te usar. Amém? Terceiro, nós fomos chamados para trazer sabor a esta terra. Nós vivemos em tempos de urgência. Então nós precisamos levar sabor a esta terra. Quantos aqui gostam de churrasco? Pensei que era só eu. Eu estou há 9 meses, irmão, sem comer carne, por causa de um propósito. Eu falo com meu esposo, estou enjoada de frango. Já perdi a criatividade para criar prato com frango. Eu tenho que ficar buscando na internet alguma coisa diferente com frango, mas já enjoei.
E ainda falta um tempo para entregar o propósito. Mas churrasco é uma delícia, não é? Todo mundo gosta de churrasco, não é assim? Agora você se imagina... Que horas são agora? 6h30? 7? 6h20 ainda. E você se imagina numa churrascaria agora. Pleno horário de culto. E aí, você com a família, com os amigos, comemorando não sei o quê. E aí, rodízio de preferência, que vem todo tipo de carne. E aí você quer começar pela picanha. E aí o rapaz traz aquela picanha assim, vermelhinha por dentro, com a gordura do lado. Oh. Todo mundo entrando na carne agora, mentalmente. E aí ele traz a picanha e vai cortando assim, devagarzinho. Vamos imaginar, um filetinho. E aí coloca aqueles filetes de picanha no seu prato. E você toda entusiasmada, mete o garfo, põe na boca e... não tem sal. Uau! Como que fica o sabor do churrasco? 0, não é? Mateus 5, versículo 13 e 14 diz que nós somos o sal da terra. E que Deus nos chamou para trazer sabor a este mundo sem sabor. E as pessoas precisam olhar para a nossa vida e... uau! No bom sentido, tá, gente? Olhar para nós e falar, uau, eu quero essa vida para mim. Eu quero. Nossa vida tem que aguçar assim, o paladar das pessoas e elas desejarem conhecer a Deus quando olham para nós. Nós precisamos provocar essa vontade nas pessoas de conhecerem a Deus. Se um churrasco sem sal fica sem sabor, perde completamente a graça. Se nós não formos sal, a vida cristã para os demais fica completamente sem sabor. Então nós precisamos ser sal. Deus nos chamou para ser sal nesta terra, para temperar. O sabor do mundo é tristeza, é angústia, é falta de perdão, é condenação. Mas o sabor do reino é amor, é perdão, é misericórdia. E nós precisamos estender isso às demais pessoas. Quando os nossos amigos de faculdade disserem, sim, o sabor do mundo é o sexo antes do casamento, nós levamos o sabor da pureza. Quando eles disserem sim para as drogas, nós levamos o sabor do domínio próprio. Quando as famílias à nossa volta estiverem dizendo sim para o adultério, nós levamos o sabor da fidelidade. Nossa vida tem que ter sabor. Precisamos levar sabor a este mundo sem sabor. Quantas pessoas aqui têm amigos que não conhecem a Jesus? Todos nós. Familiares, colegas de trabalho, todos nós temos alguém em nossa volta que neste exato momento sua vida está sem sabor. E Deus escolheu você, chamou você para levar esse tempero para essa vida, amém? Então nós fomos chamados para levar sabor à vida das pessoas. E a nossa vida tem que provocar esse desejo nas pessoas de conhecerem a Deus. E eu quero concluir, irmãos, com um versículo, mas quero que todos abram nele. Salmo 92. Salmo 92, versículo 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Nós falamos aqui que Deus nos chamou para reconciliar a humanidade com Ele. Ele nos chamou para marcar a diferença e Ele também nos chamou para levar sabor a este mundo sem sabor. Amém? Mas para isso nós precisamos estar plantados na casa de Deus.
Aqui diz que o texto fala que o justo florescerá, plantado na casa de Deus. Há 15 anos atrás, quando eu disse sim para o Senhor, eu também decidi estar plantada na casa de Deus, para que eu pudesse florescer. E como missionária, por mais que viajem a outros países e a gente conheça outros lugares, outras igrejas, outros irmãos, esta é a minha casa. Onde é a sua casa? Onde você está plantado? Porque muitas vezes nós não vivemos o chamado de Deus, não conseguimos reconhecer o chamado de Deus na nossa vida, porque as nossas raízes, elas são rasas. E muitas vezes, como igreja, nós viemos para a casa de Deus como um dia de passeio no shopping. Sabe aquele dia que você sai sem intenção nenhuma de comprar? Você está ali só olhando as vitrines e você passa por uma e, uau, esse aqui me agradou. E aí você entra, se algo te agrada, você fica, olha um pouco mais. Se não, você sai, vai para outra loja, olha e vai, e fica aí, vai para outra e vai para outra. As maiores árvores do mundo, como é o cedro, elas têm raízes profundas. E nós precisamos criar raízes profundas para poder florescer e viver o chamado de Deus. Porque se nossas raízes são rasas, no primeiro vento nós saímos, somos arrancados. E aí somos arrancados para um lado e para outro e nunca conseguimos viver o propósito de Deus para a nossa vida. E aí você encontra aquele irmão insatisfeito, eu não consigo fazer nada. Ninguém me dá oportunidade para que eu possa mostrar meu talento. Ninguém me dá oportunidade para que eu possa mostrar os meus dons. Poxa, eu sei fazer tanta coisa, mas ninguém me dá oportunidade. Ah, então eu vou sair. E aí ele vai para um lado e lá também fica insatisfeito, e vai para outro e vai para outro. Precisamos criar raízes profundas na casa de Deus. Quando criamos raízes profundas, irmãos, nós vivemos o nosso chamado. E o mundo reconhece Deus em nós. Sabe por quê? João, capítulo 17, Jesus faz uma oração que eu creio que é a oração mais difícil que ele fez. Ele fala: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou no Senhor, para que o mundo creia. Se não estamos em unidade, irmãos, se não estamos enraizados, o mundo não vai crer. Então nós precisamos estar plantados na casa de Deus. E quando estamos plantados na casa de Deus, a visão do nosso pastor já não é a visão dele, é a minha visão, é a nossa visão. E todos vivendo o seu chamado para fazer conhecido Jesus, todos juntos, em unidade, plantados na casa de Deus, amém? Então nós precisamos criar raízes profundas. Eu quero finalizar com esse texto, porque muitas vezes nossas raízes estão muito rasas. E quem perde é o reino. Então Deus confiou a você o ministério da reconciliação. Ele te chamou para que você marque a diferença e também para que você tempere esta terra. E para isso, para florescer, nós precisamos estar plantados na casa de Deus, amém? E esta é a minha casa. Onde é a sua casa? Esta é a minha casa. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. Vamos orar. Todos com os olhos fechados, para que a gente não possa se distrair. Vamos pensar se nós temos vivido o chamado de Deus nas nossas vidas. Talvez você esteja batalhando na sua mente pensando: será mesmo que eu fui chamada por Deus? Será mesmo que eu fui chamado por Deus? Irmão, Jesus deu a vida por você. Ele deu a vida por você. Jamais deixe o inimigo dizer que você não pode ser usado.
Ele te chamou. Ele te salvou, mas Ele também te chamou. Não importando onde você esteve, não importando o seu passado, não importando o que você sabe, Ele te salvou e Ele te chamou. Há um propósito de Deus na minha e na sua vida. Ele te salvou e Ele te chamou. E mesmo que nós tenhamos falhado, o sangue de Jesus é suficiente para cobrir todos os erros, para nos limpar, para nos capacitar, para fazer com que eu e você possamos reconciliar a humanidade com Ele, para fazer com que eu e você possamos marcar a diferença, para que eu e você possamos ser o sal desta terra, para que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero Deus, eu quero Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, reaviva, Senhor, o dom que puseste em nós. Não precisamos buscar mais, irmãos. Não precisamos buscar mais, já está em nós. Há poder em você, há poder em nós, para sermos aquilo que Deus determinou que sejamos nesta terra. Para que eu e você possamos ser instrumentos de Deus para a salvação do homem. Vivemos em tempos de caos, de urgência, leis sendo aprovadas, sendo empurradas por nossa garganta dentro, e nós estamos assim estacionados, Deus, como igreja. Nos indignamos, mas não fazemos a diferença na vida dessas pessoas. Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a viver o dom que o Senhor colocou em nós, para fazer o teu Filho conhecido. Dissipa todo medo, toda covardia, toda apatia, toda preguiça, todo comodismo, Senhor. Que nós possamos mudar a nossa mente e não viver apenas gozando da salvação, mas que possamos entender que somos chamados pelo Senhor, que o Senhor nos chamou, Deus, o Senhor nos chamou, e nós nos regozijamos e nos alegramos por esse privilégio, Senhor, de sermos chamados para fazer a diferença na nossa nação. E se cada um de nós, irmãos, cada um de nós viver o nosso chamado, a serra já não será a mesma, o Espírito Santo não será o mesmo, o Brasil não será o mesmo. Deus quer usar você, você foi chamado por Ele, você foi chamado por Ele. Se alegre por isso, se empolgue, se alegre porque Deus te chamou e te confiou o ministério da reconciliação, te chamou para fazer a diferença e para temperar esta terra. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor por isso. Fomos chamados por Deus, amém? Vamos sair daqui e realmente marcar a diferença, amém? Vamos viver empolgados no nosso dia a dia, lá no trabalho, lá no colégio, na minha rua, com a minha vizinha, vivendo o nosso chamado dia a dia, amém? Ainda de olhos fechados, irmãos, o pastor Fabiano vai orar por alguém que de repente está aqui e nunca experimentou a salvação em Cristo e nunca recebeu o chamado de Deus para viver o propósito com Ele. Vamos ficar de olhos fechados, toda a igreja? Aleluia. Vamos ficar de pé. Fica de pé agora, ainda com os olhos fechados. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Quando a Fabrícia ministrava e falava do início, quando Deus a chamou, eu voltei também lá no meu passado, lá em 1993, 21 anos atrás, quando Deus me chamou. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi aquele momento que Deus me chamou
me resgatou, me tirou de um poço, me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Me tornou um sal, me tornou alguém para dar sabor. Sabor dentro da minha casa, junto com a minha família, sabor lá no meu trabalho, sabor junto com os meus vizinhos. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Logo depois, a cidade era pequena, interior, e Deus já começou a usar na obra. Assim como a Fabrícia, sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento teológico, mas Deus não olha para isso. Deus olha para você e fala: eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero fazer 4 desafios. O primeiro dele é para você que já é membro da igreja. Para você que já está na igreja há muito tempo. Para você que já é um convertido, batizado. Mas você sente na sua alma uma frieza. Você sente na sua alma uma frieza que você não consegue avançar, você não consegue crescer, você não consegue ter intimidade com Deus na leitura da palavra, na oração. E aí os seus últimos testemunhos com Deus já faz muito tempo que você nem lembra mais. Eu quero desafiar você nesta noite. Senhor, eu quero receber nesta noite uma unção nova sobre a minha vida. Senhor, eu não quero mais continuar nesta frieza, nessa apatia, estacionado, parado. Senhor, me alcança aqui nesta noite, com um grande avivamento, com uma grande unção, com uma unção nova, com um batismo, Senhor. Mas me alcança aqui nesta noite, meu Pai. Acenda esta chama que um dia aqueceu a minha alma e meu coração. Senhor, eu não aguento mais. Eu quero desafiar você. Você que está assim, levante a sua mão. Eu quero orar com você. Quero profetizar sobre a sua vida unção nova, graça nova, renovo, batismo com fogo, com o Espírito Santo. E eu sei que o Senhor quer fazer isso na sua vida. Eu sei que o Senhor está falando ao seu coração. Eu sei que o Espírito Santo lateja a sua alma neste momento. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente, fica aqui à frente, ajoelha-se diante do Senhor. Não é hora de vergonha, mas é hora de encorajar. Foi o texto que a Fabrícia deu. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de intrepidez na palavra. Arabassuriandaramanaias. Se o seu último testemunho, meu irmão, como disse a Fabrícia, foi no tempo que você se converteu, algo tem que acontecer na sua vida e é agora que Deus quer fazer. O outro desafio que eu quero lançar aqui é para você que não é batizado, você que não é membro da igreja, você que é um visitante, está aqui conosco nesta noite. E você ouviu a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor mexeu comigo porque Deus está te chamando também. Porque Deus te ama, querido. Deus não abre mão da sua vida. Deus não abre mão da sua casa e da sua família. E o desafio para você nesta noite é falar com o Senhor Jesus: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor nesta noite. Eu quero abrir o meu coração e quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Eu quero aceitar este chamado, Senhor, porque é um vazio na minha alma, e este vazio só o Senhor pode preencher, só com o teu amor, só com a tua graça. Você que quer aceitar esse Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão bem alto. Eu também quero orar com você. Aí no seu lugar, onde você está, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você. O Espírito Santo está falando ao seu coração, é hoje. E a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. O Senhor está batendo a porta do seu coração. O Senhor está batendo a porta do seu coração. Você está ouvindo a voz do Senhor. Abre o seu coração neste momento, para que a sua vida seja totalmente transformada, mudada. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Você que está falando: Senhor, eu quero abrir o meu coração e quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você.
Quem levantou a mão, por favor, vem aqui à frente que eu quero orar com você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. O Senhor Jesus quer alcançar o seu coração. Quem abriu o coração para aceitá-lo como único e suficiente Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alto. E se você levantou a mão, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Este não é o momento de resistir à graça do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E na verdade não é só uma vida, mas tem mais uma pessoa no ventre. Glória a Deus. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Não resista à voz do Espírito que está batendo a porta do seu coração, dizendo: eu te amo. Você é meu filho amado. Você é aquele quem eu comprazo, quem eu tenho prazer. Saia do seu lugar, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mais um jovem aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Senhor Jesus tem um amor muito grande por você. Mais uma pessoa, um jovem. Aleluia. Deus te abençoe. Tem mais pessoas. O Espírito Santo está batendo a porta do seu coração e está falando: é hoje que eu quero fazer uma grande obra. É hoje que eu quero operar uma grande mudança na sua vida. É hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Mais um desafio para você que já é membro da igreja. Você ouviu a palavra do Senhor. E há quanto tempo você está aqui, mas não abriu o seu coração para estar disposto para a obra? Senhor, eu quero fazer algo na obra do Senhor. Até hoje não estou fazendo. Senhor, eu quero ser útil na tua obra. Eu quero dedicar a minha vida a esta obra, Senhor. Eu quero desafiar você. Sai do seu lugar também. Você que está só. Você que está só na igreja, mas não faz algo para o Senhor. Eu quero desafiar você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Senhor, eu quero colocar a minha vida, todo o meu dom e o meu talento à sua disposição. Sai do seu lugar. Você que desviou dos caminhos do Senhor, está distante dos caminhos do Senhor, também é o momento de você voltar. Aleluia, glória a Deus. Por último, para mim orar com esses que aceitaram a Jesus e orar com os outros, abençoando, derramando aí uma nova unção, eu quero fazer um grande desafio a você também nesta noite. E aí é para toda a igreja, e até para você que veio aqui aceitando a Jesus. Quem sente no coração, o coração arder por um chamado missionário, por um chamado de fazer a obra do Senhor em missões. Você sente o seu coração arder, Deus já falou com você, Deus já mostrou até um local, Deus já mostrou uma comunidade, mas você nunca veio à frente para orar por isso. Eu quero desafiar você hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, fala com Deus. Eu não sei se Deus vai te levar de imediato, se é neste ano, próximo ano, daqui a 10, mas se você sente isso, vem aqui à frente, coloca-se diante do Senhor e fala: Senhor, um dia eu vou estar à tua disposição em algum lugar para ser sal, para dar sabor, para levar o Evangelho. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Aleluia. Ainda há tempo para você. Eu sei que o Espírito Santo está assim, ó, mijando na sua alma, no seu coração. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero começar orando por aqueles que tomaram a decisão. Senhor, eu estou abrindo o meu coração e te aceito como meu Senhor e Salvador. Vocês que estão aqui à frente, que tomaram essa decisão, orem comigo bem alto. Vocês que estão ao lado dessa pessoa que está com colete vermelho, são os consolidadores. Repete comigo bem alto esta oração. Bem alto. Senhor Jesus, eu ouvi o teu chamado. Eu ouvi a tua voz. E eu estou abrindo o meu coração. Entra na minha vida, Senhor. Ser o Senhor da minha vida. Toma conta de todas as áreas da minha vida.
neste momento, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero viver, Senhor, daqui para frente, para te servir, ser o teu filho amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês que estão ao lado aí do pessoal com colete vermelho, vocês podem subir, eles vão tomar o nome, algumas informações de vocês. Eu quero orar agora com os outros. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Aleluia. O Espírito Santo está aqui derramando óleo no nosso meio. Você que está sentindo o coração frio, você que está sentindo essa frieza, comece a orar agora e falar com Deus. Deus, eu quero receber uma nova unção sobre a minha vida. Deus, eu quero receber óleo novo sobre a minha vida. Deus, eu quero receber algo novo sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, começa a visitar agora cada um. Começa a passear no nosso meio, começa a tocar em cada vida, começa a tocar em cada coração, começa a tocar, Senhor. Meu Deus, esse é um sentimento da alma, eles querem um renovo, Senhor, eles querem um batismo novo, ó Deus, um óleo novo sobre a cabeça, Pai, eles querem um despertar do Senhor, eles querem um toque do Senhor, meu Pai, eles querem um batismo com fogo, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, visita essas vidas neste dia, meu Pai. Meu Deus, eles vão sair daqui, mas eles não vão sair como entraram. Deus, eles vão voltar para casa, mas a noite não vai ser a mesma, porque o Senhor vai visitar em sonhos, meu Pai. O Senhor vai derramar unção. Eles vão acordar, Senhor, mas vão ser despertados pelo Teu Espírito para Te louvar, para orar, para buscar na leitura da palavra e na oração. Deus, eles vão ter testemunhos novos, meu Pai. Eles vão ter experiências novas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eles vão ser impactados pela Tua graça e pela Tua presença. Eles estão com sede da Tua palavra. Eles estão com sede da Tua presença. Eles estão sedentos do Teu toque, Senhor. Toca na vida desses irmãos, Pai. Toque na vida desses irmãos, meu Deus. Dê visão nova, dê sonhos novos. Abra os olhos, os ouvidos, dê ouvidos para ouvir a Tua voz, meu Deus. Toma em Tuas mãos, Pai. Nós ministramos sobre eles dons espirituais. Batiza com dons espirituais. Meu Deus, eles vão começar a falar novas línguas. Meu Deus, eles vão ter visões. Meu Deus, eles vão começar a interpretar coisas que eles não sabiam. Meu Deus, eles vão ter discernimento de espírito. Eles vão ter dom de cura, Senhor. Dom da Tua palavra, Senhor. Eles vão ter a ousadia de pregar a Tua palavra. Nós ministramos esta unção sobre essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, alguns vieram aqui na frente por um chamado missionário. Alguns vieram aqui na frente porque sente, ó Deus, isso bater na alma, no coração, de que a obra do Senhor não está somente neste local, mas que o Senhor possa usá-los em outro lugar, em outro país, em outro estado, em outra cidade. Por isso, Senhor, o Senhor tem promessas para esta igreja, de levantar aqui, Senhor, pessoas que vão levar o Teu Evangelho até os confins da terra. Por isso, toma em Tuas mãos, meu Pai. Não sabemos o momento certo, mas se o Senhor já está falando ao coração deles, meu Deus, o Senhor é um Deus que não mente. E o Senhor tem promessas para nós. Abençoa essas vidas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma em Tuas mãos, meu Pai. Senhor, e aqueles que estão aqui na igreja há algum tempo, mas, Senhor, não sente a necessidade de trabalhar, sente o desejo, mas ainda não estão trabalhando e não estão à disposição da Tua obra. E tem talentos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos profetizando que os talentos não vão ser enterrados, mas vão ser usados para a Tua obra, para o louvor da Tua glória. Ó Deus, para acrescentar a Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós os abençoamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fica de pé, queridos.
Se você crê nessa unção nova sobre a sua vida, dá um glória a Deus. Fala, Senhor, eu recebo. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. Aleluia, grande é o Senhor, amém, só o Senhor é Deus. E antes de você se assentar, você vai botar a sua mão direita na pessoa que está do seu lado direito. Se não tiver ninguém do seu lado direito, você bota atrás e diga para esta pessoa de forma profética: Jesus é o Senhor que te sara. Agora que você sabe dessa palavra, repita esta palavra com a autoridade do nome de Jesus. Agora repita novamente para que ele receba de verdade. Agora repita para ele ir para casa com esta palavra no coração. Agora, pela última vez, repita para ele sair daqui se sentindo curado. Então, dá graças a Deus e pode sentar-se. Aleluia. Glória a Deus. Você que está na internet, nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Jesus é o Senhor que também te sara. E nesta noite você recebe esta palavra que foi a você na sua casa. E a bênção de Deus está sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Até o próximo culto, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Estamos vivendo um tempo novo. Diga para o seu irmão: estamos vivendo um tempo novo.